Aprovados, vamos lá para mais uma resolução de questão do Enem, do caderno de Ciências da Natureza, disciplina de Química, com a professora Inayara Bortoleto. E a questão de hoje, ela fala que a eletrólise é muito empregada na indústria como objetivo de reaproveitar partes dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado em uma solução de sulfato de cobre, CuSO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada será aproximadamente, e aí ele deu alguns dados, a constante de Faraday, a massa molar do cobre. Beleza, gente, qual o conteúdo relacionado aqui? Vamos lá. Eletroquímica é um conteúdo bem comum de cair nas provas do Enem. Esse conteúdo aqui é a eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo, tá? Não espontâneo, que está relacionado com as pilhas. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter uma corrente elétrica que vai transformar essa reação em uma reação química. Por isso que ela é um processo não espontâneo. Nós estamos fornecendo uma corrente elétrica, né, através de um fluxo contínuo de energia. E nesse caso aqui, né, a primeira coisa que nós temos que fazer, que é importante, é que ele fala que é o cobre 2. Esse cobre, nós temos que montar a equação dele com o número de oxidação, que ele vai sofrer redução. Então, nós vamos lá. O cobre, ele está dizendo que é o cobre mais 2. Então, Cu mais 2. Quantos elétrons a gente tem envolvido? 2 elétrons. Esses 2 elétrons vai formar, então, a redução do cobre para cobre zero. Por que redução? Redução é quando eu tenho um NOx maior e esse NOx diminui. Então, ele era mais 2, foi para zero, reduziu, certo? Então, beleza, montei isso. Isso vai ser importante para a gente relacionar a constante de Faraday, tá? Só lembrando uma outra coisa. Cada um elétron durante uma eletrólise gera ali, na constante de Faraday, 96.500 coulombs, está envolvido de energia. Então, por isso que nós temos que colocar a equação, porque nós vamos ter que olhar a quantidade de elétrons para relacionar ali com a constante de Faraday. Beleza, mas nesse caso a gente precisa da massa. Mas para mim fazer a regra de 3 e descobrir a massa de cobre no final do processo, eu tenho que descobrir a quantidade de coulomb inicial, né, relacionada com essa constante de Faraday. E nós vamos conseguir fazer isso com a fórmula Q é igual a I vezes T. Então, nós não vamos iniciar pela regra de 3 utilizando a equação química, mas nós vamos ter que substituir aqui para iniciar o processo. E quais são os dados, né? Toda vez eu falo, os dados eles são muito importantes. O Q é o que a gente vai encontrar, o I é a intensidade em corrente de ampere, né? A intensidade da corrente elétrica em ampere, que é igual a 10. Então, já está certinho. E o tempo, esse tempo aqui, ele tem que estar em segundos. Mas perceba que aqui ele está apresentando em horas. A gente tem 3 horas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é uma transformação. Então, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, vezes 60 segundos, são 3.600 segundos em 1 hora, né? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Só que ele está dizendo que ele tem 3 horas, então eu tenho que pegar 3 vezes 3.600, que vai dar 10.800 segundos. Beleza, tenho o tempo, tenho a intensidade, vou substituir na fórmula para começar os nossos cálculos. Então, Q vai ser igual a 10 vezes 10.800 segundos. Q vai ser igual a 10 vezes 10... Aí tá, deixa eu já colocar a resposta, né? A 108.000, e esse 108.000 vai ser 108.000 coulomb, porque eu encontrei a carga da corrente elétrica. Agora, a gente tem condições de montar a regra de 3 para descobrir a massa do cobre, que é o que ele quer. Então, nós vamos lá. Nessa equação de redução, eu tenho 2 elétrons envolvidos de cobre, né?
Por ter 2 elétrons envolvidos de cobre, eu vou pegar 2 vezes a constante em Faraday, ok? Transformada de Faraday para Coulomb, tá? Mas a constante aqui. Então, eu vou pegar 2 vezes 96.500, 2 vezes 96.500 vai dar 193.000 Coulomb. E está para a massa de um átomo de cobre. E um átomo de cobre tem massa igual a 63,5 gramas. Opa, a primeira linha da nossa regra de 3 acaba de surgir aqui. Então, nós temos a seguinte informação. 193.000 Coulomb está para 63,5 gramas de cobre, ok? Só que eu tenho 108.000 Coulomb. E 108.000 Coulomb vai depositar X em massa de cobre. Nós vamos multiplicar tudo isso cruzado. Então, eu vou ter 193.000 Coulomb está para 108.000 vezes 63,5, que vai dar 68,58,000. Agora, estava multiplicando, vai passar dividindo, eu vou isolar ali, então vai ficar 58,5000 dividido, né? Tudo isso dividido por 193.000 Coulomb. Coulomb vai ser aproximadamente, vai dar uma dízima periódica, 35,53 gramas, né? Ali, ó, a gente pode substituir isso aqui por X. Por que eu tô colocando 100, né? Vamos só colocar bonitinho aqui, ó. X. Só para ficar bonitinho. 90 metros. É isso aí. Logo, agora a gente vai analisar para marcar o gabarito correto, né, galera? Então, é o seguinte, ó. Aqui não é A, não é a B, não é a C, não é a E, é a D, nosso gabarito correto, e ele está dizendo que é um valor aproximado, ele usou uma casa após a vírgula. Então, aqui, né, está relacionado ao conteúdo de eletroquímica, que é um processo de eletrólise, processo não espontâneo da pilha, né, onde a gente tem um fluxo contínuo de corrente elétrica, transformando essa corrente elétrica em reação química, e uma das principais fontes disso é a eletrólise. Aqui nós trabalhamos o aspecto quantitativo da eletrólise em cálculo, que é comum de cair. Então, bons estudos, até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau.